que eu tive experiência com os anjos de Deus na adoração foi na casa de oração da minha avó. E eu já era uma menina crescidinha, já tinha uns 6 meses de convertida. E essa experiência está toda no meu livro, que não saiu em dezembro, né, gente? A qualquer momento. Agora não está mais nas minhas mãos, não é? Vai sair no tempo de Deus. Meu marido falou isso comigo: calma, Fernanda, vai sair no tempo de Deus. Se Deus escreveu 2012, 2012. Se Deus escreveu 2013, 2013, amém? Tem coisas que fogem da nossa mão, ficam dentro da vontade de Deus, né? E aí, eu lembro que Deus me deu um sonho, uma revelação, e eu estava com a minha amiga Carlona. Nós íamos no dia seguinte para um retiro da igreja, e a Carlona me discipulava nessa época. A Carlona hoje é uma psicóloga muito bem sucedida no Rio de Janeiro, missionária, cheia do Espírito Santo. Nessa época nós só sonhávamos com aquilo que Deus ia fazer com a gente, né? E nós chegamos na casa de oração lá em colégio, e meu pai tinha transformado esse lugar num depósito de bebidas. Ele estava desviado. Minha avó morava numa casa nos fundos, e aquela casa onde nós orávamos quando eu era criança estava servindo como um depósito de bebidas, porque esse era o negócio do meu pai. Meu pai tinha depósitos e firmas e essas coisas todas que os pais costumam ter, né? E aí, alguns pais costumam ter. E aí, nem todos, mas alguns, corrigindo em tempo. E meu pai costumava ter vários negócios, toda hora eles iam acontecer. E então, Deus me mostrou em sonho uma cilada de morte contra o meu pai. Eu acordei e olhei para Carlona e falei: a gente precisa ir no meu pai correndo, porque ele está passando por um momento de batalha. E no meu sonho eu via que ele ia se matar, ou que alguém ia matar ele. E a Carlona, nós tínhamos acabado de dormir, que a gente passava a madrugada inteira orando. E ela disse: mas aí nós não vamos no retiro da igreja? Eu disse: depois nós vamos. E quando nós chegamos lá nesse lugar, depois de pegar o meu pai, nós começamos a adorar. E havia um mistério nessa casa para ser rompido. Vocês vão saber no livro depois, não dá para computar tudo aqui. Mistério do livro, gente. Mas eu sei que naquele dia eu descobri que os anjos trabalhavam para a gente. Porque apesar de eu ter sido criada no lar evangélico, eu não tinha muita ideia de como era isso na real. Nós começamos a orar no meio daquelas caixas de bebida, gente, mas tinha aguardente, tinha cerveja. E quando eu era do mundo, quando eu estava perdidona, eu roubava bebida desse depósito. Coisa louca, né, gente? Vocês estão rindo? Só Jesus na minha vida. Eu cheguei lá, olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu, como é que eu entrava aqui e roubava bebida para dar para os meus amigos, de menor? Gente, no mundo faz muita besteira, gente. Jesus é que guarda a gente, né? Era para eu estar morta com as besteiras todas que eu fiz. Mas quando eu comecei a orar ali, gente, a adorar, os demônios começaram a aparecer naquela roda. E eu não gostei daquilo, não. Eu falei: como é que é isso? Eu estou aqui orando, estou batalhando, demônio aparecendo. Eu nunca tinha tido visão de olho aberto. Aquele dia foi a primeira vez que eu tinha visto os demônios daquela maneira, orando, né? Não sem estar dormindo. E aí, de repente, gente, quando eu comecei a adorar e repreender aqueles demônios, eu vi quando alguns anjos desciam e ficavam ao redor da gente. E aqueles anjos, eles fecharam um círculo ao redor de mim e das meninas que estavam comigo ali, porque eu sempre andava em bando, né? Adoro andar em bando. Olha só o que aconteceu. E os anjos, eles ficaram ao redor e os demônios não conseguiam mais entrar. Eu falei: mas que negócio poderoso esse negócio chamado oração. E aí nós continuamos orando e meu pai ainda não estava liberto. Eu lembro que até hoje ele sentado em cima de uma caixa do engradado, chorando. E o que estava sobre a vida dele realmente era um espírito de suicídio, de morte. Eu sei que em dado momento da adoração, eu falei, de repente eu falei: eu convido. Eu achei que tinha pouca gente na sala. Eu falei: eu convido os anjos de Deus dessa região
Aí a Carlona tocando violão olhou pra mim, tipo, que é isso? Pra virem adorar conosco! De repente, gente, tinha uma mangueira centenária na frente da casa. E eu vi aquela mangueira se abrir. Quando a mangueira se abriu, os anjos começaram a descer. Mas era tanto anjo. E eu disse, eu quero convidar os anjos que trabalham para as igrejas da região. Deixei todo mundo sem anjo, né? Por um tempo. Era a minha cabeça de menina. E é tão bom ter uma cabeça de menina, né, gente? Que acontecem umas coisas que não acontecem com mais ninguém. É tão bom isso. E os anjos começaram a descer. E eu comecei a ver anjos músicos. Anjos que pareciam pessoas, não tinham asa, não tinham nada. Alguns de farda, outros sem farda. Anjos com umas coisas atravessadas douradas. E eu comecei a ver que a maioria deles tinha um instrumento na mão. Eu vi alguns instrumentos que não tinham... Eram como trompetes. E os pistos dos pistões, dos trompetes, eles eram todos de pedras preciosas. E eu vi alguns instrumentos que eu nunca vi aqui na terra, mas esses anjos tinham uns instrumentos muito loucos. Quando eu olhei para Carlona, ela estava deitada com o violão caída pelo poder. Eu falei, mas quem vai tocar violão agora? Eu sou muito ruim nisso. Peguei o violão e continuei. Tocando violão. Águas do Trono. E foi tanto anjo aquele dia. E os anjos começaram a adorar e os meus ouvidos espirituais abriram. Eu comecei a ouvir aquele coral e aquelas músicas loucas. E eu vou falar para você, é uma coisa muito gostosa sentir a presença de Deus em primeiro lugar. Mas eu não sabia por que aquilo tudo estava acontecendo. Eu achava que tinha a ver com a minha oração. Mas não tinha a ver comigo. Tinha a ver com quem ia chegar a seguir. A presença de Jesus. E eu tive uma das visões mais malucas da minha vida, que eu não vi o rosto de Jesus, eu não vi Jesus todo, mas eu vi os pés dele. Na minha visão, aqueles pés apareceram e aquelas mãos, e sem eu ouvir voz nenhuma, aquela presença maravilhosa de Cristo me disse assim: eu estou aqui, eu já paguei tudo por vocês. Entendam como vocês quiserem. Eu sei que vai ter muito teólogo maluco dizendo que eu sou doida, que isso é uma viagem de ácido. Não tem problema, eu vou para a fogueira com essa história. Eu vi. Dou não, eu vou contar para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Eu vi. Ninguém me tira o que eu vivi. Experiência minha. Algumas a gente conta, outras não. Nunca mais eu vi, gente. Foi uma experiência única há 20 anos atrás. Mas naquele dia eu falei, quer saber? Deus está comigo. Na semana de gravar o Glória em Rio, depois de 20 anos, eu tive uma outra experiência com os anjos quando meu avião ia cair. Mas isso é para outro livro. Mas eu sei uma coisa. Quando eu comecei a adorar dentro do avião, Simone estava nesse avião. A Simone olhou com o olhão e falou... Na hora da gente decolar, entrou um pássaro na nossa turbina e saiu uma capa que ficava na hélice, indo da Bahia para Aracaju. Uma semana antes do Glória em Rio. Mas o importante é que nós descemos. Mas nesse caminho, entre cai e não cai, acontece, não acontece, eu vi quando Deus colocou um anjo na frente do avião e o outro atrás do avião. Quando Deus me deu essa visão, eu falei, não vamos cair. Não vamos cair. É uma outra experiência grande. Mas por que eu estou contando isso para vocês hoje? Eu quero que vocês entendam que o mundo espiritual é real. E nós não estamos aqui à toa. Nós estamos debaixo de ministração do poder de Deus, da palavra de Deus. E tudo pode acontecer aqui hoje. Toda vez que eu subo num palco, num púlpito para ministrar, eu tenho uma... Você acompanhou ao vivo o Natal da Gospel FM, passou por esse palco a banda do PA, o Renascer Praise com os louvores do Renascer Praise 17 e o lançamento do CD Liberta-me da pastora Fernanda Brum.